Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a todos a abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que são conhecidos alguns dos discípulos de Jesus? Por exemplo, quando nós falamos em Judas, o que é que vem à sua mente? Traidor. E quando nós falamos em Tomé, o que é que vem à sua mente? Aquele que duvidava, né? Incrédulo. Quando nós falamos em Pedro, o que é que vem à sua mente? Aquele que negou Jesus. Interessante como a gente está ligado a estas coisas, algumas delas, todas elas, né? São negativas e nós somos ligados e sempre associamos esses nomes a essas atitudes. Então eu gostaria de meditar com você nesta manhã sobre a negação de Pedro. Ela está aqui no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 18 e depois vamos ler 25, 26 e 27. Antes da leitura, vamos orar. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é a verdade, porque ela vem do Deus que é a verdade. A Tua palavra jamais cairá por terra e jamais passará. Todas as coisas vão passar, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Tu és imutável e a Tua palavra é também imutável. A Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. Ela trabalha o íntimo do ser, do homem e promove ali transformações, cura, libertação que só o Senhor pode promover. E isso nós pedimos em nome de Jesus, que pelo poder, a atuação do Teu Espírito Santo, Tu faças isto, Pai, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Em nome dele, amém. João capítulo 18, verso 15 até o 18 diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Sendo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Então, eu fiz algumas perguntas para você sobre alguns dos discípulos e como nós os associamos com aquilo que eles fizeram, né? Durante o seu tempo com Jesus. Quais as atitudes que levaram Pedro a negar que conhecia Jesus? A negação não aconteceu assim, num momento, sem nenhuma ligação com outro fato da vida dele. O que aconteceu antes
que preparou o coração de Pedro, a mente dele, para mentir 3 vezes, como nós lemos aqui, que conhecia Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero emprestar um versículo ali um pouquinho antes do capítulo 13 de João, para o nosso primeiro ponto. O que levou Pedro a negar Jesus? Em primeiro lugar, orgulho. O orgulho, por quê? Nós dependemos claramente dessa passagem que está aqui no capítulo 13, versículos 36 a 38, quando Pedro perguntou para Jesus assim: para onde o Senhor vai? Aí Jesus disse: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde você vai me seguir. Aí Pedro contestou e disse assim: por que eu não posso te seguir agora? Pelo Senhor eu dou a minha vida. E aí Jesus falou: dá mesmo a sua vida por mim? Pois eu te digo que antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Hoje. Quando Mateus fala dessa passagem aqui, dessa mesma passagem, Mateus fala assim que Pedro respondeu: ainda que todos estes outros te neguem, eu não vou te negar. Ou seja, eu sou melhor, eu sou o melhor dos 12 aqui. Eu sou aquele que mais fala, que mais pergunta, eu sou aquele que andou sobre as águas. Eu sou. O orgulho no coração é uma porta aberta que leva a situações piores ainda, se é que possa haver. A prática da negação ali começou com esse coração orgulhoso, dizendo que ia fazer grandes coisas e não fez. Bem pelo contrário, abandonou. Eu dou a minha própria vida. Não deu nem a palavra. Outra coisa que levou Pedro à atitude de negar Jesus. Segundo ponto, distanciamento. De onde nós tomamos isto? No versículo 16, aqui lido agora, diz assim: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Dá para nós entendermos aqui que ele não pôde entrar, porque o outro discípulo que estava com ele, que provavelmente é o próprio autor do Evangelho de João, era João, porque ele sempre se referia a ele como na terceira pessoa. Então, esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus. Pedro, provavelmente por não ser conhecido, ficou do lado de fora. Mas antes disso, em Marcos, capítulo 14, verso 54, nós vemos que Pedro estava seguindo Jesus nesse episódio da prisão de longe. De longe. Aquele que tantas vezes fez perguntas para Jesus, aquele que falava em nome dele e em nome de todos os outros discípulos, aquele que era afoito, arrojado, que andou mesmo sobre as águas, seguia Jesus de longe. Como é que é seguir Jesus de longe? Certamente nós já vimos expressões assim: eu sou cristão do meu jeito. Eu sou cristão aqui, mas eu não preciso estar tanto nos cultos. Eu não preciso fazer isto, dar o dízimo, eu não preciso me envolver com a obra missionária para eu ser cristão. Envolvam-se com a obra missionária os missionários. Eu não tenho essa vocação. Eu sou cristão do meu jeito. Isto nada mais é do que seguir Jesus de longe. Não existe um jeito humano para seguir Jesus. Existe a maneira divina para seguir Jesus, que é rendendo-nos totalmente a Ele, entregando o nosso coração para Ele, entregando a nossa vida para Ele verdadeiramente, não em palavras apenas, mas em atitude, postura, gesto, determinação,
Ser cristão nos nossos dias requer verdadeiramente andar na contramão do mundo. Este mundo consumista, este mundo cheio de orgulho, de vaidade. Eu sou o melhor, nós somos os melhores. Temos visto no que dá, no que tem dado essa postura de vanglória, essa postura de ficar de longe, não me envolver. Eu me lembro de uma senhora que trabalhava para o Senhor, servia o Senhor, era muito útil. E num determinado ponto da vida dela, ela disse para mim: eu não quero compromisso. Quando eu puder, eu farei alguma coisa, mas eu não quero compromisso. A partir de agora, eu vou ter uma nova direção aqui na minha vida. Já trabalhei bastante, agora eu não quero compromisso. Que coisa triste. Você já imaginou se você orasse a Deus um dia e Deus dissesse assim: eu não tenho compromisso com você. Eu não estou comprometido com você. Desculpe lá, mas eu vou arquivar aqui o seu pedido. Quando eu tiver um tempo, quando eu tiver disponibilidade, eu vou atender. Ah, se Deus, por um milésimo de segundo, nos tratasse conforme muitas vezes nós o tratamos, nós seríamos eliminados. A misericórdia do Senhor é total, é completa, não tem fim. Aquele que deu a sua vida por nós, o mínimo que nós podemos e devemos fazer é dar a nossa vida para Ele. E é o melhor que poderíamos fazer. Seguia Jesus de longe, distanciamento. Qual a outra atitude que levou Pedro a negar a Jesus? Em terceiro lugar, a aproximação com inimigos. Versículo 18. Ora, os servos e os guardas, os servos do sumo sacerdote, do templo e os guardas também do sistema religioso da época, estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Igual atitude, né? E lá no versículo 25 nós vemos, lá estava. Enquanto isso, Jesus, nesse trecho aqui que eu saltei na nossa leitura de agora, né, dos versículos 19 ao 24, Jesus estava passando por um interrogatório por parte de Anás, que era sogro do sumo sacerdote daquele ano, Caifás. Talvez Anás fosse um tipo de sacerdote emérito, ou então alguém que estava simplesmente continuava sendo considerado sumo sacerdote, mas sumo sacerdote só podia ter um, era o genro dele naquele ano. Mas ele estava lá, conduzindo de maneira iníqua, pecaminosa, o julgamento injusto de Jesus. Jesus estava sendo julgado, manietado, com as suas mãos amarradas, levou uma bofetada por ter feito uma pergunta para o sumo sacerdote. Por que você me interroga? Pergunte para os que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Jesus estava sendo interrogado sobre os seus discípulos e a sua doutrina. E ele respondeu. Enquanto isso estava acontecendo, onde estava Pedro? Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Continuava lá, com os inimigos de Jesus, com aqueles que tinham prendido Jesus, com aqueles que tinham ido lá com tochas, com paus, com varas, para violentamente arrebatar Jesus, manietá-lo e trazê-lo preso. Chegaram, entregaram para o sumo sacerdote e foram lá fazer uma fogueirinha e se esquentar. Né? Missão cumprida. Estavam ali se esquentando por causa do frio. Foi com eles que Pedro foi se associar. Aproximação com os inimigos. Às vezes nós ouvimos
a pessoa que conhece o Senhor Jesus, conhece a palavra viva, eficaz, poderosa, indo beber de fontes contaminadas, indo se alimentar de desvios da palavra ou de coisas do mundo mesmo. Meus irmãos, meus queridos, este mundo, alguém já disse muito propriamente, é imundo, é sujo. Tudo que há nas informações que andam entrando aí na cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, até dos idosos, que vem do mundo, é coisa maldita, é coisa perniciosa, é coisa corrosiva, corrói como câncer. É uma coisa maligna que vai aos poucos minando a sua dignidade, o seu senso de certo e errado, vai minando a sua mente, as coisas que você, os valores dentro de você. Não se engane, lance fora todas as coisas que pertencem a este mundo. Alguém disse uma vez, pregando, eu me lembro, aqui neste lugar, na Chácara Manaim, um homem de Deus, ele falou muito sobre os contatos periféricos com a obra do diabo. Aquelas coisas que as pessoas dizem, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não vai me fazer a minha cabeça. Eu quero te dizer, vai sim. Ah, como vai. Mais cedo ou mais tarde, vai. O objetivo do diabo com as suas sujeiras, mentiras, enganos, é detonar a sua vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Pode não chegar de cara com uma metralhadora em cima de você, mas chega com uma bombinha. Depois ele chega com mais outra bombinha. Depois ele chega com um programinha na televisão, que parece que não tem nada a ver, que é inofensivo. E vai jogar os seus venenos lá dentro de você, até acabar com a sua vida. É isso que ele deseja. As pessoas que são usuárias de drogas, desses elementos químicos aí, dificilmente começam com uma overdose de cocaína. Começa com um pouquinho e acabam na overdose ou de outras maneiras de morte. O final é a mesma coisa. Então, a aproximação com o inimigo, não chega perto, sai, fuja. Paulo recomenda ao seu discípulo Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Ele era um jovem daquela época, quanto mais hoje. Fuja das paixões da mocidade. José do Egito, lá em Gênesis, fugiu daquela mulher sensual e horrorosa que estava atrás dele, querendo relacionamento ilícito, pecaminoso com ele. José deixou até a sua capa e saiu correndo. Fugiu, saiu, não se aproximou. A aproximação com os inimigos vai trazer morte, vai trazer negação a Cristo Jesus. Imagina as conversas que Pedro escutou ali naquela rodinha da fogueira. Imagine as conversas que ele ouviu. E ele foi ouvindo. Dali a pouquinho, para negar, estava muito próximo. Ah, eu estou ouvindo essas conversas aqui. Chega alguém e pergunta para mim se eu conheço ele. Eu vou dizer que eu conheço, imagina, não estou louco. Vou dizer que não. Estou fora, não tenho nada a ver. Então, aproximação com inimigos. Orgulho, distanciamento, aproximação com o inimigo. E aí vem a negação propriamente dito. Nosso ponto número 4. A negação, verso 17, verso 25 e verso 27. Jesus tinha dito, isto está num outro evangelho, que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negaria 3 vezes. Jesus é onisciente, ele é certeiro, ele não fez nenhuma predição triste, ele fez uma revelação e ele avisou Pedro. Pedro foi avisado do perigo. E nem se tocou, certamente.
Aí aqui no verso 17, a primeira negação. A moça encarregada da porta. No outro evangelho diz que uma jovem empregada, uma moça empregada ali do sumo sacerdote, encarregada da porta, ela pergunta a Pedro: você não é também um dos discípulos? E ele responde imediatamente: não sou. Ponto final. No verso 25, lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. E no verso 27, de novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Aqui foi pela segunda vez. Antes que ele cantasse 2 vezes, Pedro negaria 3 vezes. E João é muito doce. Ele é o discípulo do amor, né? Ele era companheiro, ele era condiscípulo de Pedro. Eles caminharam juntos 3 anos e mais ou menos meio ali com Jesus. Eles eram amigos, companheiros. E João, ao escrever o seu evangelho, ele é muito doce aqui ao narrar muito suave ao narrar a atitude de Pedro. Mas juntando com as narrativas dos outros evangelhos, talvez mais diretos, nós vemos que aqui na terceira vez Pedro jurou e praguejou. Ele chegou a blasfemar e a dizer: eu não conheço esse homem. Eu já disse, eu não conheço esse homem, eu juro. Pedro jurou que não conhecia. Negou o Senhor Jesus, proferindo por 3 vezes consecutivas uma mentira, sabendo que ele estava proferindo uma mentira. Mas eu quero concluir esta meditação com uma palavra de ânimo, porque Pedro se arrependeu. Se você associa Pedro àquele que negou Jesus, associe também àquele que se arrependeu. Aqui no Evangelho de João não está escrito, nos outros está escrito, quando narram esta passagem, que naquele momento Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. E ele, um dos evangelhos diz, desatou a chorar. O outro evangelho diz, chorou amargamente. Ou seja, teve um choro que veio lá de dentro, não são aquelas lagriminhas de crocodilo que ninguém está sentindo nada, só está chorando de emoção. Não, ele chorou amargamente, ou seja, ele se arrependeu, ele sofreu, porque um choro amargo é um choro sofrido, é um choro sentido, é um choro sincero. E a palavra diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Jesus, depois de ressurreto, consola Pedro, chama Pedro, manda um recado para Pedro, aparece para Pedro. E Pedro é restaurado. Mediante o quê? O arrependimento. Quantas vezes nós já negamos o Senhor Jesus? Talvez não dessa maneira, quem sabe, ou até dessa maneira, mas através de conduta completamente contrária às palavras e ao ensino de Jesus. Isso é uma forma de negarmos o Senhor Jesus. Ele diz tal coisa e nós agimos de forma contrária. Isso é uma negação. Quantas vezes? Hoje o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento. Hoje o Senhor Jesus nos chama à restauração, porque este é o tempo oportuno da salvação. Este é o tempo da graça, onde o Espírito Santo está trabalhando nos corações. O mundo não tem desculpas por rejeitar Jesus, porque a palavra está sendo pregada. A Bíblia, ainda podemos aqui neste país que se chama Brasil, ainda podemos ler. Até quando? Não sei, mas ela está aqui. É tempo de você guardá-la no coração, é tempo de você amá-la, é tempo de você segui-la.
porque ela é a palavra de Deus, ela tem vida, ela tem restauração, ela nos traz conforto, direção, consolo. Pedro foi restaurado. Pedro deu verdadeiramente a vida por Jesus. Jesus falou: mais tarde você vai me seguir, agora você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante, 2 vezes. Mais tarde, Pedro morreu por Jesus, viveu por Jesus, escreveu 2 cartas lindas, maravilhosas, que estão no final aqui do Novo Testamento. Morreu por Jesus. Como nós seremos reconhecidos, somos reconhecidos como discípulos de Jesus? Como? Judas é reconhecido como traidor, Tomé como aquele que duvidou, Pedro como aquele que negou. E nós? Como é que as pessoas nos veem? Como é que nós somos vistos no nosso meio familiar, quando há familiares, no meio daqueles familiares que não conhecem Jesus? Será que somos iguais, maledicentes, pessimistas, incrédulos, melancólicos, depressivos? Ou somos sal da terra e luz do mundo, aquele que fala não a filosofia humana, mas a palavra de Deus, aquele que dá testemunho da verdade, aquele que não nega: eu sou de Jesus, aquele em cuja vida exale a pessoa de Jesus. Você quer ser assim? Eu desejo de todo o coração ser assim. Vamos orar? Senhor, olha para nós com tua misericórdia, sonda os nossos corações, e se houver em nós algum orgulho, Pai, algum pensamento de que somos melhores do que quem quer que seja, tem misericórdia de nós. O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Dá-nos um coração humilde. Senhor, nós não queremos de forma alguma ser próximos do inimigo, próximo da maneira de pensar deste mundo. Não queremos nos misturar com este mundo. Embora estejamos no mundo, não pertencemos a ele. Não são os seus valores que norteiam as nossas atitudes. Senhor, nós não queremos de forma alguma seguir o Senhor de longe. Queremos mais perto de Ti, mais perto de Ti. Senhor, nós queremos andar com o Senhor. E também, Senhor, de forma alguma, negar a Tua augusta, soberana, perfeita, santa e justa pessoa. Queremos propagar o Teu nome, o Teu reino, com as nossas palavras, com as nossas posturas, com as nossas atitudes, e jamais envergonhar ou negar o Teu nome. Ainda que isto custe a nossa vida, queremos de coração Te dizer: estamos prontos a dar a nossa vida pelo Senhor Jesus. Ó Senhor, o Senhor é maravilhoso. Sabemos que o Senhor está agindo neste momento. E toda honra, toda glória, todo louvor seja o Teu nome. Abençoa cada pessoa neste momento que esteja assistindo, ouvindo estas palavras. Que caia no coração de cada um agora um temor pelo Senhor. E que a Tua palavra opere transformação. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Que Deus o abençoe.